Oi, tudo bem? Oi, Bárbara, tudo bom? Tudo! Estás me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo. Deixa eu abrir aqui a câmera. Tranquilo. Tô te vendo já. Tudo bom? Tudo, e você? Nossa, tô muito feliz de você ter aceito, porque imagino que a agenda não é fácil e Ah, ainda é um mais pouco. para estudante, né? As pessoas não dão muita atenção. Então, nossa, tô muito, muito feliz e muito grata por você ter aceito e nos ajudar nessa Imagina, tô aí. projeto que é muito importante pra gente. Eu Estamos queria aí. muito entender a sua trajetória da política, o que que te fez levar à política, né? Você é formado em jornalista, então se formou, foi para política ou depois de um tempo você falou, opa, essa é a minha área. Eu vi Tá. também vereador e tudo mais, então que você explicasse um pouco desse processo de ser vereador. E acho que é basicamente isso por enquanto. Não, legal. Bárbara, primeiro agradecer aí o teu convite, né? Sempre que eu posso, eu tento atender todo mundo assim que fala com a gente pelas redes e tal. Eu não costumo deixar as pessoas no vácuo, assim, né? A não ser que seja algo muito, né? Um assédio, alguma coisa assim, daí eu ignoro. Com certeza. Mas assim, a política, ela sempre fez parte, assim, da minha vida, não porque eu sou de família de político, não tenho sobrenome tradicional, não sou nascido em Santa Catarina, sou nascido em São Paulo, capital, né? Minha Uhum. mãe é catarinense de Joinville e meu pai, ele é de um distrito de Santo André que se chama Paranapiacaba, né? Sim, aham. Meu pai, meu pai é filho de um imigrante português, né, que veio para o Brasil trabalhar em estrada de ferro. Então, assim, sou neto de um peão de estrada de ferro, né, e de uma mulher criada no interior da ilha de São Francisco do Sul, que eu nem sei se tu conhece, que é no Não litoral conheço. aqui, que é aqui no litoral de Santa Catarina, próximo a Joinville. E aí, qual era a questão? A minha mãe, antes de casar com o meu pai, ela teve um outro marido que faleceu quando ela era muito jovem, e ele era envolvido na resistência à ditadura militar, né? Então, Uhum. o nome dele era Olinto. Ele era amigo do Geraldo Vandré, ele frequentava esses ambientes meio clandestinos e tal. Entendi. Minha mãe não entendia muito, mas ela estava meio ao redor. E aí, depois que ele faleceu, minha mãe casou de novo. Eu convivi num lar desde criança que minha mãe era muito petista, né? Minha mãe votava na Uhum. Erundina, na Marta Suplicy, esses políticos petistas assim do final dos 80, início dos 90, 2000. Uhum. E meu pai era um malufista. O pai foi filiado à Arena, né? Então, assim, desde muito pequeno tinha uma certa discussão política em casa que não era necessariamente assim muito fundamentada, né? Muito Uhum. profunda, mas ela estava ali. Então, se falava de política na minha casa, né? Que eu acho que é uma diferença em relação à maioria da vida das pessoas, né? Quando você fala Sim. assim, as pessoas não sabem o que é esquerda e o que é direita, porque, no geral, a política não faz parte da vida das pessoas, né? Uhum. Ou faz parte de uma forma que elas não são convidadas a participar, então a política está lá e eu estou aqui, pegando meu transporte coletivo, tendo que viver, tendo que ralar, pagar meus boletos, Sim. entendeu? Não Uhum. se faz essa conexão. E aí, quando meus pais se separaram, minha mãe voltou para Santa Catarina, eu vim com ela, eu tinha 14 anos de idade. E aí, na escola, lá em Joinville, melhor dizendo, eu comecei a participar do movimento estudantil, fui do Grêmio Estudantil. A primeira manifestação política que eu fui na minha vida foi uma manifestação contra o aumento da passagem de ônibus, né? Uhum. E aí eu ingressei no movimento Passe Livre, lá em Joinville ainda. E depois de alguns anos no movimento Passe Livre, que tinha uma característica bem, como eu posso dizer assim, antipartidária, anti-eleições, né? Uhum. Fui vendo que aquele espaço ali estava se esgotando para mim, no Sim. sentido de que não estava dando as respostas que eu achava que Que devia. você esperava. Uhum. E aí eu me filiei ao PSOL. Eu devia ter 21 anos, 22 anos. Foi em dezembro Uhum. de 2008 que eu me filiei ao PSOL e não saí mais, né? Então foi assim que eu entrei na política. A minha
entrada no movimento estudantil, no movimento Passe Livre, se dá ali entre o terceirão e a faculdade, né? Mas eu passei toda a Aham. faculdade sem filiação partidária. Eu fui presidente do Diretório Central dos Estudantes da minha faculdade. Então foi assim que eu comecei a participar da política não partidária e depois, né, minha filiação ao Sim, PSOL. A minha filiação sim. ao PSOL, ela se deu num contexto de que lá em 2008 o PT ganhou pela primeira vez a prefeitura dessa cidade, né, Joinville, Aham. e ganhou fazendo aliança com gente do fundamentalismo religioso, um negócio assim que a gente achava muito inapropriado, ainda acha, né? Muito inapropriado. E eu sendo uma pessoa LGBT também, mesmo na época Aham. não estava assim, não era uma figura pública, então não tinha muito esse negócio de armário, não armário, né? Todo mundo Sim. sabia, menos a minha família, né? Então, não era uma preocupação, assim, né? Sim. E aí ingressei no PSOL. O PSOL era um partido muito pequeno, muito incipiente. A gente fundou o PSOL em Joinville, né? Não tinha, a maior cidade de Santa Catarina, não sei se tu conhece bem aqui, mas na época tinha 500 mil habitantes, né? Florianópolis tem um pouco menos. Uhum. E aquela coisa de quem vai construir um partido do zero, né? O partido precisa ter candidato, o partido precisa se colocar no De debate tudo. público para existir. Sim. Então eu virei candidato com 22 anos de idade, deputado Super federal, cedo. super cedo. Quantos anos você tem? Muito novinho. Eu tenho 20, eu vou fazer 21. Então Aí, você ó, já me tá quase na candidatar hora. ano que vem. Né, pela minha régua aqui, então eu fui com 22. Eu me filiei em dezembro de 2008. 2010 eu fui candidato a primeira vez. Fiz 1.600 votos, uma votação assim, que para mim foi ótimo, foi acima do Foi que eu esperava. ótimo, é. Esperava fazer no máximo 1.000 votos, fiz 1.675. E aí, 2 anos depois, eu fui candidato a prefeito de Joinville, com 24 anos, né? Muito Então, novo também, muito novo. Para uma é, responsabilidade tão grande, né? sim, foi bem. E foi bem significativo, assim, porque tem muitas pessoas jovens de partidos considerados de Uhum. extrema esquerda que são candidatos, né? Mas Sim, muitas vezes são candidatos sem nenhuma expressão, né? E a gente visibilidade, né? A gente é, acaba focando sempre, né? Acaba que é meio lá no centro e um pouquinho da esquerda, um sim, pouquinho da direita e não tão profundo, né? Bem exato. que a direita é sempre um pouquinho mais profundo, né? Engraçado. Bastante. Não, Mas sempre é assim, um pouquinho mais. foi uma experiência muito legal. Eu fiz 4% dos votos naquela eleição, uma campanha ridícula do ponto de vista financeiro, não tinha nem carro, assim, fazia as coisas a pé, não tinha Uber também em 2012. Uhum. Dependia de carona. Eu Era no morava no megafone. era muita coisa caminhando, muita coisa de ônibus, muita coisa de carona. Eu Uhum. mesmo editei o programa num computador emprestado, assim, era uma coisa muito artesanal, uma coisa que não Mas com existe certeza mais, foi uma assim. baita experiência. Acho que é o que Sim, fez dar um entender mais ainda como funciona uma campanha e tudo mais. sim, porque a gente E tinha que com fazer certeza todos deve dar os muito processos. trabalho. É, tive muitos amigos que eram da área da comunicação, jornalistas, que ajudaram voluntariamente, Uhum. e na época foi uma campanha que custou R$ 5.000, assim, e a campanha do candidato que ganhou tinha custado 5 milhões, né? Então, Uhum. a diferença, assim, gigantesca. E depois a vida acabou me trazendo para Florianópolis, né? Acho que até Uhum. uma das tuas perguntas ali, né, sobre as consequências de entrar na política, né? Acabei vindo para Sim, Florianópolis, porque depois do meu envolvimento com o pessoal, foi ficando cada vez mais difícil arranjar trabalho em Joinville, né? sim. Aí chegou o momento, né? Eu casei, tive Aceitou, filho. né? A Não, é política e é assim, isso. eu casei, tinha um filho pequeno, tinha outro que estava a caminho e precisava, né, sobreviver, trabalhar, né? Sim, Aí com certeza. acabei conseguindo um trabalho aqui em Florianópolis. Tinha desistido vamos dizer assim, dessa linha de ser candidato, de eventualmente ocupar um cargo político algum dia. Quando eu me Uhum. saí de Joinville,
eu desisti, né? Foi um processo, assim, foi um certo luto até, né? Porque era algo que a gente imagino. estava construindo e teve que abandonar por sobrevivência, né? Sim. Aí vim para Florianópolis, estava, né, ajudava o pessoal aqui, o pessoal tinha vereador aqui já, teve um candidato a prefeito que foi muito bem votado, assessorei ele na eleição de 2016, e aí em 2018 o partido veio me convidar para ser candidato a governador, né? Eu tinha Uhum. 31 para 32 anos, né? Foi inicialmente muito relutante, né? Falando, vocês são loucos, né? Meu Deus, eu nunca fui nada, né? Nunca ocupei um cargo público, sou um dirigente do partido aqui, mas Uhum. depois de muita conversa acabei aceitando, né? Aceitando. E foi muito legal, assim, foi uma experiência ótima. As duas candidaturas que eu tive, né, tanto de majoritário, né, tanto prefeito Ah, quanto governador, elas foram muito legais porque elas chamaram a atenção, assim, né? Elas mostraram que tinha um perfil diferente. Nós não fizemos tantos votos, né? Para prefeito eu fiz 4%, para governador eu fiz 2%. uhum. Mas sabe quando a imprensa te respeita, os adversários te respeitam, as pessoas identificam em você, ah, aquele cara ali fala umas coisas legais, assim, Legais. É, não é aquela candidatura caricata, né? sim, eu Assim, lembro em 2018, a gente assistia bastante os debates, né? Ainda mais. Que quando lançaram em 16, 17, que o Bolsonaro ia se candidatar à presidência, né? Já começou um pouco de caos, aqui em casa sim, principalmente. Meus pais são petistas, então, né, Bolsonaro não rola muito. E aí começou um estresse, assim, de todo mundo achar muito estranho. Então, a família do meu pai também é extremamente, assim, petistas. Então, a gente conversava e falava, gente, o que que tá rolando? Né? Tem alguma sim. coisa estranha aí. E aí, isso em 17, inclusive, briguei muito na internet. Acho que isso é muito Legal. normal, discuti bastante com os meus amigos. Eu tava no primeiro ano do ensino médio e eu não me conformava. Ainda mais que, tipo, postavam vários vídeos dele sendo homofóbico, racista, enfim. Sim. E aí a gente achou muito estranho. E aí em 2018, quando começou o debate e tudo mais, meu pai conhecia o Boulos, só que minha mãe não. E aí minha mãe falava, nossa, esse cara ele fala muita coisa legal. E foi basicamente isso que você falou, as pessoas se identificavam, mas não sabia que era isso que meu pai conhecia e a minha mãe não conhecia, e os dois ficavam, olha. Inclusive, minha Ah, mãe sim, votou no primeiro turno no Boulos e eu ainda não votava. Mas é basicamente isso. A gente, às vezes, fica muito focado em um nicho só e não abre tantos olhos para os outros partidos, talvez, assim. A gente tem vários partidos de esquerda que são mais esquerdas do que o PT, propriamente dito. Então, o PSOL, o PCdoB, eu acho que faz sentido a gente olhar e ver a campanha e ver o guia. A gente entra na internet, isso é muito importante de falar, que é um debate que a gente tem em família. Que, ai, mas eu não sei a proposta. Gente, é sim. só você entrar na bio do Instagram, aquele passo Tem, a né? passo, você entra e abre um guia e tem todas as propostas. E isso é muito importante de ser falado, porque as pessoas não sabem e só vê o debate. E às vezes o debate tem alguns dados, assim, que na hora a gente não consegue ver, enfim. Então, por isso eu acho muito importante a gente ver a questão dos outros partidos, que nem você comentou, de, tipo, ser respeitado. Eu acho que isso tá cada vez mais difícil. Eu acredito que agora talvez tenha dado uma melhorada em relação à imprensa, porque nesses últimos 4 anos não foi fácil, né? Com certeza não foi fácil. Nossa, muito difícil. E deve ter sido caótico. Não que agora não seja, né? Ainda mais hoje que você acabou de postar no Insta, Continua continua sendo caótico. caótico, mas eu acho que não tão pesado. Eu vejo de Não, uma com forma que certeza. tenha melhorado um pouquinho e tende a Tem melhorar, né? a Mas própria ausência do Bolsonaro na presidência, ela é um respiro, né? Uma sensação de alívio, né? de É dever assim que eu cumprido. descreveria. É, assim, porque o pessoal foi oposição ao primeiro governo Lula e ao governo Dilma, né? Até o Uhum, impeachment. E sim. não escondo isso de ninguém, assim, né? A gente não vai renegar a nossa história.
Agora, era uma oposição que era uma oposição para ser mais avançado, né? Tinha um Sim, determinado programa, a gente dizia, não, esse programa ele tem que ser melhor, assim, 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 né? sim, E em relação ao Bolsonaro, ele foi Temer também, Temer Bolsonaro, né? Foi um momento assim de que a gente, enquanto sociedade, eu acho, a gente perdeu completamente a perspectiva de futuro. de vida, de tudo. Porque assim, a É, gente o que estava que no vai ser governo da Lula, gente daqui para sim, frente? É a meio gente estava no governo desesperador. Lula e fazia oposição, mas poxa, eu me formei na universidade, eu fiz mestrado, eu fui bolsista, eu tinha uma companheira, ela comprou um apartamento do Minha Casa Minha Vida, a gente teve filhos. Então, a gente projetava um futuro, né, melhor Sim. que o passado, né? Uhum. E o governo do Bolsonaro, a gente tinha medo do futuro, né? Medo É, pelas nossas vidas, inclusive, né? com Assim, certeza. eu já não era mais casado com a minha ex-companheira, com a Rebeca, mas eu tenho a guarda das crianças, né? Eu estou aqui em casa vivendo, né? Um pouco faço a política, um pouco paro para fazer o almoço e janta, né? Buscar na escola, leva no futebol, sabe essas coisas assim, bem de... Aham, aham, com certeza. E aí a gente sofre muito, né? Porque, por exemplo, esse negócio de Blumenau que aconteceu aí, né? Uhum, Pô, fica assim em pânico, né? E com você sabe certeza. que tem uma ligação com esse discurso do ódio, armamentismo, com esse ódio à escola, né, que foi propagado no governo Bolsonaro, Sim, ódio aos sim. professores. Então, assim, a gente respira porque o Lula ganhou, né, de forma geral, mas eu que estou em Santa Catarina, que tem um governo bolsonarista, que o filho do Bolsonaro vem morar em Florianópolis e vai ser candidato a vereador aqui, Não é você muito fica fácil. assim, o É isso. cara que, sabe, várias figuras vinculadas ao governo Bolsonaro estão vindo para cá, estão vindo trabalhar no Uhum, governo de Santa Catarina. Então, assim, a gente respira, mas localmente ainda tem um pouco essa sensação desconfortável, né, com do que é o certeza, governo imagino. bolsonarista, enfim. Mas também na luta. Imagino. Eu queria muito entender essa divisão entre família e a política, porque de fato não é fácil. Ah, Não sim, é é. fácil. Você até comentou de fazer o almoço e de levar para o futebol, então, como que é a tua agenda? Como que você lida com isso? Ainda mais que você está há uns 10, 15 anos, talvez, na política, né? Sim. Num 12. primeiro Não momento, contei assim, muito bem aí. num primeiro momento, né, quando eu entrei na política eu era solteiro, não tinha filho, né? Aham, Então era fazia meio que o que queria na hora que queria. Eu já morava sozinho, né? Eu saí da casa da minha mãe aos aham, 22 anos. Inicialmente vim morar em Florianópolis antes de ser candidato a primeira vez. Acabei uhum, voltando para Joinville porque a minha namorada na época engravidou, né? Que era a Rebeca. Aí voltei para Joinville. Ela era de Joinville, eu estava em Floripa. Mas assim, desde a primeira campanha sempre foi uma coisa é, misturada, assim, né? aham, Na primeira campanha eu estava começando a namorar a Rebeca, então não tinha uma, né, família propriamente dita. Mas na campanha de prefeito, que foi 2 anos depois, era uma coisa assim, ó, só para você ter a noção da precariedade que era. A gente se mudou para um apartamento no centro da cidade, quando a gente decidiu, né, junto com aham, o partido, que eu ia ser o candidato. Aí eu andava 1,5 km para deixar o Francisco, que é meu filho mais velho, na creche. uhum. E sempre que tinha fita ainda, né, era umas fitas que se chamavam Betacam, não sei se você já ouviu falar disso. Eu nunca ouvi falar disso. Era o padrão de qualidade da Globo, assim, né, das afiliadas da Tá, Globo. Então a ok. gente gravava o programa eleitoral nessa fita e coincidentemente a creche era muito próxima da afiliada da Globo, que Uhum, aqui era a RBS na época, né? Hoje se chama NSC. Então eu ia a pé com o carrinho de bebê, 1,5 km caminhando, deixava o Francisco na creche, andava mais um pedaço para deixar a fita na RBS, que ia passar o programa eleitoral de televisão. E ia fazer as outras coisas, outras agendas, ia, sei lá, uhum, panfletar no terminal do centro. O bom da candidatura majoritária é que você é uhum. convidado, né? Então, assim, Sim, associação, sei lá do que, quero ouvir as suas propostas. Então, você tem muita agenda, né? Assim, tanto de entrevista, jornal, rádio,
como de associações comunitárias, movimentos sociais, sindicatos, associações empresariais. Todo mundo quer ouvir o que você tem a dizer, né? Sim, sim. Que já é diferente de uma candidatura a vereador, por exemplo. Então, assim, nesse primeiro momento foi meio assim. Aí, no meio da campanha, a gente descobriu que a Rebeca estava grávida do segundo filho. Meu Deus. É um caos, menino. Você não faz Um caos já. caos. Aí tá, foi e todas as outras campanhas sempre com as crianças ao redor, as crianças sempre com a gente nas reuniões. Eu acabei me separando da Rebeca durante a campanha de governador, né? Tem um custo familiar, pessoal, né? Uhum. Tinha outras questões também, enfim, que não era só políticas, até porque ela é uma dirigente do PSOL também. Hoje ela é a secretária de comunicação do PSOL Nacional. Ela mora em São Paulo, Muito legal. inclusive. Muito legal. Então, hoje eu tenho um companheiro, que é o Paulo, ele é servidor Uhum. público, enfim. E as crianças já estão um pouco mais velhas, né? Então, hoje é um pouco mais tranquilo, porque eu saio para fazer as agendas e ou eles estão na escola ou eles ficam em casa, já se viram, já esquentam o almoço Sim, no é micro. outra coisa. Você não tem que levar É, para creche, a pé, eles é vão para a outra escola coisa. e voltam, né? Sozinhos. Então, conforme eles vão crescendo, vai ficando mais fácil. Mas Sim. claro, né? Muitas manhãs eu fico em casa, por exemplo, porque Uhum. precisa cozinhar, fazer o almoço, lavar roupa, ver esse uniforme, dever de casa, Sim, sim. ver os bilhetes e tal, né? Tem toda uma rotina de pai. Uhum. E o Paulo, meu companheiro, está sempre aqui, mas ele entra no trabalho às 8 da manhã, então Meio que nem tem muito tempo, né? durante a Pra dar semana, aquele ajudinho. durante a semana é comigo mesmo. À noite ele dá mais uma força, fim de semana também. Uhum. E então, normalmente o meu dia é assim, eu passo a manhã em casa, normalmente quando tenho agenda fora à tarde, vou para agenda, né, à tarde, às vezes à noite também. Uhum. Floripa é meio assim, as coisas funcionam, a agenda política ela funciona depois do almoço, né? Ai, Então que beleza. é, a Câmara de Aí é Vereadores bom abre à demais. tarde, né? A Câmara de Vereadores abre 1h30 da tarde. Então, a Assembleia Legislativa também tem algum funcionamento de manhã, mas grande parte das agendas, eventos, são à tarde ou à Uhum. noite. Quando tem de manhã, às vezes eu saio, deixo o almoço pronto, ou peço uma marmita e tal. Essa coisa deles irem para a escola sozinhos começou esse ano, né? Final do ano passado, início desse ano, que aí já vai deixando a gente mais livre também. Sim, E eles vão criando às uma vezes, certa independência, enfim, sim, isso é ótimo também. quando não tem compromisso na Câmara ou em outro lugar, né? Muitas vezes eu também trabalho em casa, né? Trabalho no computador, até porque eu não estou exercendo o cargo de vereador agora, né? Eu Uhum. sou suplente, exerci um Sim. período no passado, então nem sempre eu tenho não, eu não tenho obrigação de estar na Câmara lá todos os dias, né? Eu Uhum. costumo frequentar o espaço da sessão, ver o que está sendo votado, né? E então também o fato de ser suplente significa que eu não tenho assessoria. Eu faço tudo sozinho, né? Tudo sozinho, Então, entendi. tudo que vai para o Instagram, os vídeos, desde pensar o roteiro de um vídeo até legendar o vídeo, postar, eu faço Então, não tudo, tem né? nenhum colega que te ajuda a fazer, criar esse roteiro, fazer a postagem, é tudo sozinho mesmo. Sozinho. Então, assim, eventualmente o Paulo, meu companheiro, se ele está numa agenda comigo, ele filma, né? Então, se eu vou fazer um Uhum. vídeo, vou bater uma foto, ele faz. Se não, eu faço em selfie, se eu estiver sozinho. E o que eu tenho, assim, de uma ajuda voluntária, efetivamente, Uhum. é um companheiro do partido que apoia a gente, que está no nosso núcleo político, vamos dizer assim, que ele é Uhum. advogado. Então, ele dá um apoio jurídico, assim, né? Jurídico, extremamente Ele, importante. por exemplo, agora ele vai me defender no processo do Jorge Seife, né? Ele não vai me cobrar nada, né? Uhum. Outras ações que a gente tem que envolvem indenização, aí é aquela relação normal de advogado, né? Eu ganhei uma ação recentemente contra um cara que me agrediu por homofobia, aí o Uhum. advogado fica com um percentual da indenização, né?
sim. Então, às vezes o advogado ganha, às vezes ele não ganha, mas é uma relação de parceria, assim, De né? parceria, e de confiar muito um no outro ali, Sim, enfim. ele é dirigente do PSOL também, então de confiança política mesmo, né? Então, no geral, eu tenho uma rotina relativamente assim que eu sigo, né? Eu tenho horário para Aham, algumas coisas, mas muitas vezes esse horário a gente pula, né? Tipo, hoje não vai dar. Hoje eu vou pedir um almoço porque eu tenho um compromisso de manhã, ou sim, outro sim, horário. entendo. Mas eu também acabo assim, nem sempre eu consigo ir em todas as agendas que eu me proponho aí por causa disso, né? Ah, porque criança fica doente, tem problema na escola, né? A gente fica Aham, doente. Então, é mais profissionalizado do que era no começo, assim, né? E a minha formação em sim. jornalismo, poxa, faz Ajuda toda a bastante, eu diferença. acredito. Eu entrei em 2004, me formei em 2008, né? Então, Aham. R$ 300 era outro dinheiro, né? Sim, sim. Mas mesmo Então, assim não dava para pagar a faculdade, então é não, mas a desesperador. faculdade era 600, então talvez é como se a faculdade fosse uns 1.500, talvez hoje. Não sei se é Ah, mais ou menos isso aí que você paga ou mais. aham. Mas então eu trabalhava, conseguia pagar meia mensalidade, aí eu trabalhava de estagiário na faculdade e ganhava mais 50% de bolsa. Então, e muitas vezes assim, a minha mãe é corretora de imóveis também, é profissional liberal. Se vende, tem, Aham. se não vende. Sim. A minha faculdade era uma faculdade luterana, né? Tem Aham. uma igreja no meio do pátio assim. Povo meio alemão, assim, lá de Joinville, né? Aí o nome do tesoureiro era o seu Guinter. Todo final de semestre a gente ia lá renegociar a dívida com o seu Guinter. Mas deu, eu não ti- eu sou um pouquinho antes do FIES, sabe? Quando saiu o Aham. FIES, saiu o ProUni, eu já estava no terceiro ano da faculdade, aí eu não peguei. Eu trabalhei na redação do maior jornal da maior cidade do estado. Nós éramos em Hum. 70 jornalistas. E hoje esse jornal ele é um subsite Nossa. no site da afiliada da Saiu Globo, total. que tem um colunista local, entendeu? Então, o maior Nossa. jornal do estado virou um colunista, né? É Dentro muito do triste. portal da afiliada. Então, não tem mercado, enfim, os jornais vão fechando, vão virando online, cada vez menos Sim, espaço. E não é sim. só emprego, né? Assim, hoje, aqui no estado, pelo menos, aí talvez também, mas hoje políticos, assim como eu, que usam bem as redes sociais, a gente acaba cumprindo a função de jornais. A Aham. gente informa as pessoas das Através do seu opiniões Instagram. através do Instagram, né? Inclusive, várias coisas que aconteceram aí nos últimos tempos são coisas que são denúncias que chegam para a gente, né? As pessoas veem. Aham. Você ouviu falar de um professor nazista em Ibituba? Lembra Aí dessa? você que acaba. Eu que Gente, publiquei, saiu em toda a imprensa nacional. Aí essa história agora do caminhão de maconha do senador. A imagina. matéria não é minha, é de um site pequenininho local aqui, mas quando eu Aham. publiquei também teve bastante repercussão. Então a gente vai cumprindo um pouco esse papel a minha formação em jornalismo me ajuda nisso, assim, né? Ajuda muito, com certeza, eu A imagino. gente, enquanto político, está noticiando coisas, né?